STF retoma hoje o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais em conteúdos criminosos de usuários. A discussão acontece enquanto o Congresso não consegue avançar nessa pauta. E quem vai falar desse assunto pra gente ao vivo, direto da capital federal, é o repórter de política Levi Guimarães. Oi, Levi, bom dia pra você. Julgamento importante esse, né? Isso mesmo, Flávio. Muito bom dia para você, bom dia também para Thalita e para todo mundo que nos acompanha aqui na FM O Tempo. É um tema sempre muito polêmico, né? Sempre gera muita repercussão, que divide opiniões. Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal começou na quarta-feira passada, ainda não tivemos nenhum voto ali dos ministros e eles analisam se as plataformas, né, elas devem ser responsabilizadas por não agirem diante de conteúdos criminosos, né, como discursos de ódio, difamações, perseguição a minorias ou mesmo pedofilia, entre outros. Essa ação, ela argumenta que hoje existe uma certa imunidade às redes sociais e com isso acaba não havendo a devida reparação às vítimas desses crimes, porque aí ficaria dependendo dos processos na justiça, que a gente sabe que muitas vezes são lentos. Por outro lado, as chamadas Big Techs, elas discordam desses argumentos, porque elas dizem que hoje as próprias empresas já adotam ali medidas para coibir esse tipo de publicação e que mudar a legislação ou tornar um pouco mais rígida a legislação pode trazer riscos à liberdade de expressão. Hoje a gente deve ter pelo menos os primeiros votos, como do ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso, e alguns ministros já indicaram que são a favor ali, como o próprio presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes já disse que redes sociais, internet não podem ser uma terra sem lei, não podem ser uma terra de ninguém. Então, o Supremo avançando, a tendência é que o Supremo avance nessa direção. E aí entra a polêmica também com o Congresso, porque nos últimos anos no Congresso foram discutidos projetos de lei sobre esse tema. No ano passado, por exemplo, tentou-se votar na Câmara dos Deputados uma regulamentação das redes sociais. O governo, por exemplo, foi a favor, mas a oposição acabou barrando. Houve uma resistência muito grande entre vários setores ali da Câmara dos Deputados. E aí os parlamentares dizem que quando o STF trata desse tema, ele está invadindo competências que seriam do Poder Legislativo, porque dizem que o STF estaria legislando, que não seria, em tese, uma prerrogativa, né, do Poder Judiciário. Por outro lado, os ministros do Supremo argumentam que, como o Congresso está se omitindo em relação a esse tema, e que é um tema que seria um tema urgente de se tratar, aí o Supremo acaba se vendo obrigado a avançar nessas regras. Portanto, é um debate que sempre gera bastante repercussão. Hoje a gente vai voltar a ter aí avanços nesse sentido e também nas próximas semanas, porque possivelmente não é um julgamento que deve terminar hoje.